Sim, apareceu. O desenho aí das plantas, das Uhum, flores. Então, como eu apareceu. falei, hoje a gente vai falar aí do reino plantar. De forma geral, a gente chama essa área do conhecimento da biologia de botânica, que nada mais é aí do que o estudo das plantas. E aí a gente vai se dedicar aqui na nossa aula de hoje a ver desde a parte microscópica, que é desde lá do tipo de célula que a gente encontra nas plantas, até a parte macroscópica, que é a divisão das plantas e chegar até a parte do fruto, né? Microscópio é quando a gente está falando aí de coisas que a gente não consegue ver com Uhum, a olho nu, uhum. mas macroscópio a gente consegue ver. Boa noite, Renata. Boa noite, professora. Boa noite. Acabamos de começar. Estava falando aqui que a gente vai estudar um pouquinho sobre botânica hoje. Esse é um conteúdo bastante extenso, mas eu tentei elaborar ele de uma forma que a gente consiga passar aí por todos os tópicos de maneira geral, sem precisar aprofundar tanto em algumas coisas que não são tão importantes assim. Então, botânica, né, é o ramo da biologia que se dedica ao estudo das plantas. As plantas, elas têm algumas características, e aí a gente está falando de todas as plantas, desde lá do musgo até um pé de manga. Desde plantas muito pequenas, né, até plantas bem desenvolvidas, que geram semente e fruto. A gente está falando de forma geral aí de todas as plantas. As características delas são, primeiro, elas são eucariontes. O que significa falar que uma célula vegetal, ela é eucarionte? Significa que ela é delimitada. Vocês estão conseguindo ver a imagem? Eu estou vendo. Deixa eu aumentar Sim. aqui. Mas vai ter outras imagens também da célula. O que significa isso? Significa dizer que a célula ela é delimitada. No caso aqui das plantas, ela vai ser delimitada por essa parede aqui, que a gente chama de parede celular. Se a gente for fazer uma comparação com as células animais, por exemplo, nós também temos células eucariontes, os animais de maneira geral. Só que, ao contrário de nós, as plantas têm essa parte que a gente chama de parede celular. E essa parede celular sempre é formada por celulose. Então, por isso que a gente pega aí várias plantas, se a gente fizer um corte no caule, a gente vai ver aquele líquido branco, né? Aquilo lá, em algumas plantas é branco, outras é mais transparente. Aquilo lá é a celulose, que é quem compõe aí a parede celular. A celulose a gente usa para fazer papel também, vocês já devem ter ouvido falar. Então, primeira característica, as células do reino plantae, né, das plantas, elas são eucariontes. Professora, quais células que não são eucariontes? Células de bactérias, por exemplo, não são eucariontes, elas não têm essa divisão bonitinha, né? Elas só têm citoplasma e núcleo. Células de fungos, células de algas, não são eucariontes, são procariontes. Eucariontes são animais e vegetais. Outra característica, é que eu coloquei uma foto. Aquele esqueminha que eu mandei para vocês no grupo é aí das partes da célula vegetal e o que cada uma dessas partes faz. Depois eu vou mostrar a imagem para vocês que vai mostrar melhor, tá? Mas aí vocês já vão ter aí no celular de vocês o nome de cada uma das estruturas de uma célula vegetal e a principal função de cada uma dessas estruturas. Outra característica importante das células vegetais, dos organismos, né, vegetais, são multicelulares. Alguém sabe me dizer o que é um organismo multicelular? Eu não sei, não. O próprio nome ele já é mais explicativo, né? Se é multicelular, significa que tem mais de uma célula. Então, relembrando lá, a gente já falou, por exemplo, sobre vírus. Vírus não tem célula. Mas bactérias, fungos e algas, eles são unicelulares. Se é uni, significa que tem apenas uma célula. Agora, plantas e animais são multicelulares. Então, tem aí várias células, milhões de células, né? Cada célula vai fazer uma função aí nesse organismo. Claro que plantas
que são menores. Por exemplo, os musgos, eles têm menos células do que uma planta mais desenvolvida, como, por exemplo, um pé de manga, porque o pé de manga, ele gera fruto, ele gera semente, ele é maior, então precisa ter mais células especializadas. Mas o musgo, por exemplo, que faz parte aí do reino plantae, também tem várias células, né? Milhões de células. Lembrando que célula é uma estrutura microscópica, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês, vou até aumentar. Isso aqui é um corte, gente, de um pedacinho de uma folha. E cada uma dessas bolinhas aqui, ó, é uma célula. Isso aqui é olhado no microscópio eletrônico, não é nem aquele microscópio normal, que vocês já devem ter visto na televisão, que é aquele que fica na mesa e a gente coloca o olho, assim, para poder enxergar. Esse aqui não, é um microscópio eletrônico, é aquele que a gente consegue ver pelo computador. Que ele é mais preciso ainda, a gente consegue ver com mais precisão. Então, cada uma dessas bolinhas aqui, ó, é uma célula de um pedacinho pequeno de uma folha. Só para vocês terem uma noção aí de quantas células tem em um pequeno organismo. Deixa eu ver se mais alguém entrou. Acho que não, porque às vezes ele não me avisa aqui. O que mais? Outra característica. Deixa eu diminuir para vocês verem. A outra característica é dizer que esses organismos, eles são autotróficos. Alguém sabe dizer o que é autotrófico? Essa palavra não é muito conhecida, né? Acredito que vocês não tenham ouvido falar aí com uma certa facilidade. A palavra trofia, gente, esse tróficos aqui, ó, vem de trofia, que significa alimentação, nutrição. E auto então significa que as plantas, elas fazem a sua autonutrição. O que significa isso? Que elas produzem o próprio alimento delas. Ninguém nunca deu uma comida para uma planta, né? Foi lá e deu comida para a planta? Não, a gente dá água, né? A gente dá água para ela, mas alimento não. Nós, por exemplo, nós não somos autotróficos, porque a gente não produz. O nosso organismo, por si só, ele não produz o nosso próprio alimento. A gente não consegue ficar sem comer e sobreviver. A gente precisa se alimentar de outros seres vivos, de outras matérias orgânicas. Então, nós somos heterotróficos. As plantas não. Elas são autotróficas. Elas se autonutrem. Elas mesmas produzem a glicose que elas vão usar no próprio organismo. Beleza? Essas 3 características. Eucariontes, né? Que tem aí a sua célula delimitada por uma parede celular de celulose, multicelulares, ou seja, tem várias células, e autotróficos, produzem o próprio alimento. Que alimento é esse? Glicose. As plantas produzem glicose. Alguém sabe? Ih, tá dando eco. Peraí, deixa eu desligar. Acho que melhorou. Aí. Oi, João, boa noite. Alguém sabe me dizer por qual processo que as plantas produzem o seu próprio alimento? É a tal da fotossíntese? Fotossíntese. É através da fotossíntese que as plantas produzem o seu próprio alimento. Então, hoje a gente vai estudar também como é que ocorre o processo aí da fotossíntese. Tem algumas coisas que eu imagino que vocês já saibam. Por exemplo, para ocorrer fotossíntese, a planta precisa do quê? Sol. Então, nós precisamos aí de luz solar. O que mais que vocês acham que a planta precisa para fazer fotossíntese? Da água? Água. E tem mais uma coisa que a planta precisa. Adubo? Alguém sabe? Adubo? Da terra. Adubo? Não, não é adubo. O adubo e a terra, elas são... O quê? O adubo e a terra, gente, elas vão oferecer a água, porque as plantas conseguem tirar água da terra, e vão oferecer uma outra coisa que elas também usam, que é essa coisa que eu quero saber. A planta respira o quê? Gás carbônico. Gás carbônico. Então, é essas 3 coisas que a planta precisa para fazer fotossíntese: luz solar, gás carbônico e água. E aí a gente vai ver quais são as reações aí que ocorrem para que ocorra a fotossíntese. Mas antes disso, eu vou compartilhar com vocês aqui para a gente ver
um pouquinho sobre as partes das plantas, né? Deixa eu compartilhar aqui. Boa noite, professora. Boa noite. Apareceu para vocês? Sim. Uma plantinha Sim. ali, bonitinha. Deixa eu só aumentar aqui para ficar melhor. Quais são as 3 partes da planta, gente? As 3 partes principais, né? Os órgãos vegetativos. Raiz. Raiz, caule, folhas. folhas. Olha. De maneira geral, se a gente for colocar esses são os órgãos da planta, tá? Os órgãos vegetativos. Claro que tem plantas que vão ter raízes mais desenvolvidas, outras menos, caule mais desenvolvido, outras menos. Mas se a gente tivesse que falar de maneira geral, quais são as funções que cada uma desses 3 órgãos desempenha? A raiz, alguém sabe me dizer o que a raiz faz? Pegar os minerais da terra Isso. para nutrir a Então, planta. ela tem a função aí principal de absorção, né? Consegue retirar aí da terra água, nutrientes. Agora o caule, qual que é a função do caule? Eita. Tá certo. Absorver o Fala. sol. Leva até as folhas? Não sei. Isso. A raiz absorve esses nutrientes, essa água. O caule, gente, ele tem a função transportadora. É ele que transporta até a folha. E a folha, qual que é a função? Fazer a fotossíntese. Isso. Pegar A folha é a unidade fotossintética aí, é onde ocorre a fotossíntese, porque é a folha que vai ter mais contato com a luz solar. E também tem um organelo nas células da folha que é essencial para o processo de fotossíntese. Eu acho, Então, as 3 que- funções: raiz, absorção, caule, transporte, e a folha é nutrição e respiração. Então, vamos ver aqui, ó. Oi. Pode perguntar. a iniciação e a absorção do sol. Oi? Repete, por favor. Cortou na hora que você estava perguntando. Aí eu não entendi a pergunta toda. Foi o seguinte, a folha faz a absorção do sol e a respiração. Isso. E o outro processo é chamado de transpiração. Então, olha só, eu vou colocar aqui a animação para vocês verem como é que é o crescimento de uma raiz, né? Em que sentido que ocorre esse crescimento. Ó, as células da raiz se desenvolvendo. Dependendo da planta, essa raiz vai ser mais superficial, menos ramificada, ou dependendo da planta, vai ser mais profunda, mais ramificada. Isso aqui é o desenvolvimento celular. O processo de absorção aqui. Tá todo mundo conseguindo ver essa imagem, né? Sim. O que vocês acham que são essas bolinhas azuis? água. Água. Então, essas bolinhas azuis aqui, ó, é H2O. Minerais. H2O. Caraca, parece H2O. corpo. Então, ela está fazendo aqui o processo de absorção. Claro, pessoal, que quando ocorre essa absorção de água, também está ocorrendo aqui a absorção de nutrientes. Então, quando vocês adubam a planta, o adubo a gente faz com o quê? Se a gente for pensar no adubo caseiro. Esterco. Caseiro, depende. Se fosse apartamento, é casca, Resto coisa. de alimento. Isso. Agora, se Então, for em fazenda, é compostagem, que é feito com adubo. Isso, então eu posso fazer a minha composteira caseira, eu posso colocar aí resto de alimento, eu posso colocar casca de ovo, tudo que é matéria orgânica. Não adianta eu colocar uma pedra e achar que vai formar adubo, não. O adubo ele é formado por matéria orgânica. Então, quando eu coloco adubo lá na minha terra para plantar alguma coisa, eu estou oferecendo para essa planta o quê?
matéria orgânica, eu estou oferecendo nutriente. Então, por isso que o adubo facilita aí o crescimento da planta. Porque quanto mais nutriente eu ofereço, maior a raiz vai absorver e o desenvolvimento dessa planta vai ser maior. Claro que, né, quem aí entende de plantação, entende de planta, tem um limite, né? Tem uma quantidade que eu posso oferecer aí de adubo para essa planta, porque dependendo da quantidade, ela não vai conseguir absorver de maneira eficiente. Mas se eu oferecer o tanto que ela necessita, isso vai facilitar o crescimento dessa planta. Então, a gente tem aqui água e sais minerais e nutrientes entrando aqui nessa planta. Tá passando aqui pelo parênquima, que é essa primeira parte aqui da raiz, e tá entrando aqui, ó. Alguém sabe? Ó, e aí, gente, o movimento é o seguinte, é sempre para cima, né? Porque eu preciso levar essa água lá para cima. Porque essa água aqui vai ser utilizada aonde? Na fotossíntese. Se a fotossíntese é feita lá na folha, esse movimento aqui, ó, vai ser sempre para cima. A junção da água, dos sais minerais e do nutriente, alguém sabe o nome? Dentro da planta, quando já está lá dentro da planta, entrou ali na raiz, a raiz absorveu, passa a ser chamado de quê? Alguém sabe? Seiva. Quem falou? Renata. Muito bem, Renata. Essa mistura vai ser chamada de seiva. Então, aqui a gente começa o processo de transporte da seiva, ó, que vai subir lá para a folha. Agora vamos ver o caule. Eu falei que o caule tem a função transportadora, né? Então, vamos ver aí como é que ocorre esse transporte. Vocês estão vendo que agora tem uma parte subindo e tem uma parte descendo, não tem? Tem as bolinhas azuis e as bolinhas laranja. Como a Renata falou, essa parte aqui, ó, que tá subindo as bolinhas azuis, que tá fazendo esse movimento aí pra cima, é a seiva. Essa seiva chega lá na folha, auxilia no processo de fotossíntese, né? A água, mais junto ali com a luz solar e o gás carbônico, vai ocorrer a produção da glicose. Vai ter a fotossíntese e a produção da glicose. Isso que está descendo aqui, ó, é o alimento da planta, é a glicose. Alguém sabe o nome? Não, essa eu não sei não, professor. Também chama seiva. As duas chamam seiva. Só que essa primeira que está subindo aqui, a gente chama de seiva bruta, que é só a água, os sais minerais e os nutrientes. Ocorreu a fotossíntese, ocorreu a produção de glicose. Essa seiva vai ser chamada de seiva elaborada e ela desce para que seja distribuída por todas as partes da planta. Então, o caule ele faz tanto o transporte da seiva bruta quanto o transporte da seiva elaborada, que aí a seiva elaborada vai correr por todo o caule, chegar até ela na raiz. E esse processo vai ser contínuo, tá? Uhum. Acontece aí durante todo o desenvolvimento da planta. E aí o caule se modifica, né? Ó as modificações do caule aqui, ó. A gente tem aqui a batata, a gente tem a cebola, a gente tem esse cacto aqui, né? Isso são modificações do caule das plantas. Então, se algum dia alguém perguntar para vocês, a gente come caule? Come. Todo mundo come batata, não come? Cebola? Alface. Alface já é folhagem, hein? É folhagem. Já é a folha modificada. Sim, nós comemos caule. Comemos raiz? Comemos também, Mas, olha aqui. professora, o Oi. talo do alface não é... Ah, se a gente for pensar no talo, né, no talinho, sim, a gente come também, né? Aquilo lá também é caule. A raiz a gente come também, né? Cenoura é uma raiz. Alguém já viu a cenoura plantada? Sim. Isso aqui, ó, isso aqui é o caule e as folhas da cenoura. Isso aqui é o que tá para fora da planta, né? Da terra, desculpa. Isso aqui, ó, é o que fica dentro. Então, é a raiz. Essa raiz aqui toda ramificada forma essa cenourinha bonitinha aqui, que é o que a gente come. Qual outra planta, qual outra verdura que a gente come também, que também é raiz? Alguém sabe? Não é todo mundo que come, né? Mandioca.
Mandioca, Batata doce, batata também. Não, batata batata não sei. doce, batata é caule. E nada. Beterraba também é raiz. A gente tem a parte de fora aqui, mas as mais que a gente mais conhece é Milho é o cenoura e quê? mandioca. Milho é o quê? É a folha? Tipo, o milho é de que nem a folha? Não, milho é o fruto. O milho é fruto. É porque a gente não tem essa divisão. A gente sempre fala que milho é verdura, porque o que a gente tem na nossa cabeça? Que fruta é coisa mais doce, né? E verdura é coisa mais que a gente come mais na parte salgada. Mas na verdade não tem Tem essa semente. mistura. Milho é fruta. O que mais que é fruta? Tomate é fruta. Banana, maçã. As frutas que a gente come de maneira geral, que a gente chama de fruta, né? Mas, por exemplo, o milho a gente não chama de fruta. Se a gente for falar, a gente vai falar que é um legume, uma verdura. Mas, na verdade, ele também é um fruto, tá? Então, sim, nós comemos raiz, nós comemos caule. Agora vamos ver a folha. Na folha, pessoal, eu falei que ocorrem alguns processos, né? Ocorre o processo de transpiração. O que seria a transpiração? Em nós, a transpiração é o quê? A gente está perdendo o quê? Quando a gente está lá transpirando. A gente está perdendo água. Na planta também é a mesma coisa. O processo de transpiração é quando ela está perdendo água. Olha ela jogando a água aqui, ó, para fora da célula. Por isso que quando a gente... Vocês já viram assim, quando tá... A planta fica parecendo que ela tá molhada, sem ninguém molhar. Sem eu ter jogado água nela. Mas a folha parece que tem umas gotinhas de água. Sei. Isso Já vi. é o processo de transpiração. A planta está transpirando. Tá colocando água para fora, né? Oi. Mas isso acontece mais à noite, né? Acontece Ou mais à noite. Alguém sabe por que acontece mais à noite? não? Porque elas respiram de noite, não sei por quê, mas Ó, vamos pensar assim. Durante o dia, o que a planta está empenhada em fazer? Ela gasta todos os esforços dela para fazer o quê? ela produz energia. Ela está empenhada na fotossíntese, né? Porque ela precisa fazer a fotossíntese durante o dia, porque é onde tem luz solar. Se durante o dia, e aí durante o dia ela está fazendo a fotossíntese, ela está usando muita água, né? Para realizar essa fotossíntese. À noite, como não tem a luz solar, ela para esse processo de fotossíntese e aí toda a água, porque a raiz, gente, ela não vai parar de absorver a água durante a noite, ela tá ali absorvendo a umidade da terra. Só que essa água não está sendo utilizada, porque não está ocorrendo o processo de fotossíntese. Se essa água não está sendo utilizada, essa planta precisa jogar essa água fora. E aí é nesse processo de transpiração que ela está jogando a água que ela não utiliza fora. Então é por isso que é muito comum a planta passa a noite, quando você vai ver bem cedinho, você vê aquelas gotinhas de água na folha. É por isso, porque a planta está fazendo aí o processo de transpiração. Porque Professora, também o sereno é mais questão das nuvens ou é isso? isso que eu ia falar agora. Por que é mais comum a gente ver isso durante, por exemplo, assim, épocas do ano que são mais frias, né? Que tá mais fresco. A gente consegue observar essas gotículas na planta de maneira mais fácil. Por quê? Pensa comigo. Tem noite que, apesar de estar à noite, é muito quente, né? A temperatura é muito quente. Então, ao mesmo tempo que essa planta está transpirando, que a água está ficando ali na superfície da folha, essa água quase que instantaneamente está evaporando por causa do tempo mais quente. Agora, se a gente está falando aí de uma noite, de uma madrugada, um pouco mais, né, o clima um pouco mais ameno, a planta vai transpirar, só que não vai ter tanta evaporação assim, porque como não está tão quente, não vai ser tão fácil de evaporar. Por isso que em noites mais frias, quando a gente acorda bem de manhãzinha, né? A gente tá falando assim, bem cedinho. A gente acorda, a gente consegue observar essa água aí por cima das folhas. Claro que também tem o processo de geada, né? Quando tá muito frio, o clima fica mais de geadinho, então a folha vai ficar cheia de água, mas não a água que ela tá transpirando, e sim a água que tá caindo nela por causa da umidade do ar. Entendido? Entendi.
Então, esse primeiro processo aí de transpiração. Professora, Ou que define uma estação é a rotação da Terra pela pausa do Sol e o da... cortou bem na hora que você estava perguntando, eu não entendi a pergunta toda. Olha assim, o que faz as estações? É a rotação da Terra por conta da luz do Sol ou é mais a umidade do ar que modifica a temperatura e tem as estações e tudo mais? Estações do ano não tem nada a ver com o clima, tá? Assim, com a temperatura. A estação do ano, ela é a rotação da Terra com o Sol. Vocês já ouviram falar de movimento de translação e rotação? Sim ou não? Sim. Sim. O movimento de rotação, pessoal, é o movimento da Terra nela mesma, né? Uhum. Ela girando ali em torno do próprio eixo. Isso vai dar o dia e a noite. Por isso que a gente fala que enquanto aqui no Brasil tá de dia, lá no Japão tá de noite. Porque a Terra tá girando, o Sol tá... Deixa eu liberar minha câmera aqui, que eu acho que se eu explico, mostrar na fica melhor. Pera aí. Vamos lá. A Terra tá aqui, o Sol tá aqui. A Terra tá girando assim, ó, no eixo dela. Passou perto do Sol, ficou de dia. Na hora que passa, fica longe do Sol, fica de noite. Só que ao mesmo tempo que a Terra está girando, o Sol também está girando aqui em torno dela. As estações do ano é o movimento de translação, que é o movimento da Terra ao redor do Sol. Por isso que demora mais. Por isso que a gente não troca de estação do ano todo dia, né? Porque esse movimento, o movimento do Sol é mais devagar. Então, conforme vai acontecendo o movimento do Sol também, vai mudando da estação do ano. Então, não tem a ver com a temperatura do Sol, tem a ver com o movimento da Terra. Quando o Sol movimenta aqui na nossa região, e a nossa região está mais perto do Sol, a gente está aí no verão, primavera. Lá no hemisfério norte está quando? Está no inverno. E é o contrário também. Então, por exemplo, mês de dezembro, nós estamos aqui no verão. Lá nos Estados Unidos, eles estão no pleno inverno, na época mais fria do ano. Por quê? A gente está no hemisfério sul e eles no hemisfério norte. Então, o movimento aí do Sol interfere. Então, estação do ano e dia e noite, a única coisa que interfere aí é o movimento da Terra, tá? Com o Sol ou sobre ela mesma. Não tem a ver com a temperatura, não. Então, voltando aqui. Entendido? Respondi sua pergunta? Não sei se ficou claro ou não. Dentro da folha também, pessoal, ocorre aí o transporte de substâncias, ó. Dentro da folha, a todo momento, tem o transporte de substâncias. Tem água chegando, água saindo, seiva bruta se movimentando ali, seiva elaborada também. E aí nós temos as modificações das folhas também, né? Olha aqui uma modificação, ó. Uma planta carnívora, né? Que come aí, come assim, né? Entre aspas, porque ela não come, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro. Essa planta aqui, por exemplo, ela é capaz de captar pequenos insetos, uma mosca, por exemplo. Ela não come essa mosca, porque como a gente falou, as plantas elas são autotróficas, ou seja, elas produzem o próprio alimento, elas não precisam caçar. Então ela não come. Isso aqui, ó, essa folha modificada é um mecanismo de defesa da planta. Então ela não está comendo essa mosca para se alimentar. A mosca pousou aqui, é um movimento reflexo. A folha fecha. E aí ela solta algumas substâncias que vão matar essa mosca. Mas por quê? Porque ela está se defendendo, não é para ela se alimentar. Certo? Professora, mas eu achei que ela fazia uma digestão na mosca, não? A gente fala que ela faz a digestão, mas isso é de maneira popular, porque na verdade ela não está fazendo a digestão. Ela solta toxinas que vão matar essa mosca, mas a intenção dela não é digerir para se alimentar. Ela mata como uma forma de proteção. Ela está se protegendo. Não é para se alimentar. Por isso que Então, o termo planta carnívora é igual a outras plantas, né? a planta o nome planta carnívora é um nome popular, né, que a gente deu, mas na verdade ela não é carnívora, porque ela não come carne.
Ela produz o próprio alimento dela, que é a glicose, igual às outras plantas. Certo? Certo. Deixa eu voltar aqui para os slides. Agora a gente vai ver uma outra animação, tá? Vamos voltar aqui. De onde paramos. Deixa eu já abrir a outra animação aqui, porque senão demora para abrir. Só um minutinho. Está abrindo. Enquanto abre, eu vou abrir os slides aqui. Slides aqui. Apareceu? Apareceu. Então vamos ver aqui. Agora vamos entrar no processo aí de fotossíntese, né? Que é a produção do alimento da planta. E que interfere diretamente na nossa sobrevivência, como vocês vão ver mais pra frente. Quem faz fotossíntese, gente? Algas também fazem fotossíntese, apesar delas não pertencerem ao reino plantae, as algas também fazem fotossíntese, tá? Elas também são seres autotróficos. Mas, de maneira geral, a gente está falando aí das plantas, então plantas de maneira geralzona aí, desde musgos até árvores grandes. Basicamente, pessoal, a fotossíntese é produção de matéria orgânica. Qual matéria orgânica? Glicose, que é o alimento da planta. Tá dando som, né? Aí. A glicose é a matéria orgânica que as plantas utilizam para, né, ter aí energia para as suas funções, que as suas células vão utilizar. Nós também utilizamos glicose, então quando a gente se alimenta, a gente está se alimentando aí, esse alimento vai se quebrar para formar glicose que vai ser utilizado nas nossas células aí como fonte de energia. Então tem que ficar muito claro para vocês, gente, que sempre que falar em glicose, nós estamos falando de fonte de energia para as nossas células. Então, a fotossíntese, a principal função dela é essa aí, de produção de matéria orgânica. O que acontece? Na fotossíntese, a gente consegue transformar, a gente não, né? As plantas, elas conseguem transformar a energia luminosa, ou seja, a energia solar, em energia química. E essa energia química é utilizada para a produção da glicose, tá? Então, também é um processo de transformação de energia, ó. Passei de energia luminosa para energia química. Onde é que ocorre esse processo? De maneira geral, ocorre dentro dos cloroplastos, que é uma organela celular. Mais para frente a gente vai ver de novo a célula e aí vocês vão ver o cloroplasto. Alguém sabe me dizer qual é o nome do pigmento que tem dentro dos cloroplastos e que é essencial para a transformação da energia luminosa em energia química? Vou perguntar diferente, hein? Por que as plantas são verdes? O que tem nas plantas que a cor dela, da maioria delas, é verde? As folhas, principalmente. Clorofila. Então, dentro dos cloroplastos é que ficam as reservas de clorofila. E a clorofila é o pigmento que ativa essa transformação de energia luminosa para energia química. Então, se a planta não tiver... como é que fala? Se ela não tiver clorofila, ela não consegue fazer a fotossíntese. Por isso que as plantas aí, de maneira geral, em alguma fase do desenvolvimento dela, ela vai ter as folhas verdes, ou o caule verde, ela vai ter a cor verde. E assim também é com as algas, né? A maioria das algas tem a cor verde, porque elas têm esse pigmento aí, que é chamado de clorofila, que está dentro dos cloroplastos. O que mais que a gente precisa? A gente falou, né? Da luz do sol e do CO2. Olha bem essa fórmula aqui, ó. Que agora a gente vai entrar um pouquinho para falar da fórmula química. Então, para
para que ocorra a fotossíntese, eu preciso de água. De onde que vai vir essa água? Do solo? A água do solo. Então, vai vir no solo. Por isso, tem muitas e muitas plantas que elas conseguem sobreviver sem a gente precisar aguar elas, porque elas estão tirando água ali da umidade do solo. Choveu, a terra consegue absorver uma grande quantidade de água. Essa água vai ser utilizada por essa planta. Claro que tem plantas, por exemplo, aquelas que vivem no deserto ou em regiões muito áridas, lá no sertão. Elas precisam de pouca quantidade de água e a raiz consegue reservar muita quantidade de água, porque nesses lugares há pouca disponibilidade de água, chove pouco. Se chove pouco, essa planta ela não pode precisar de muita água. Por isso que evolutivamente elas chegaram aí a uma evolução em que para que ocorra a fotossíntese, ela precisa de uma quantidade muito pequena de água. E aí ela consegue se desenvolver no deserto, por exemplo, em regiões áridas. O cacto, por exemplo, é uma planta, várias espécies aí de cacto. É uma planta que ela consegue absorver bastante água do solo e armazenar no seu caule. E o cacto não faz transpiração. Por quê? Pensa comigo, eu falei para vocês que a transpiração é a perda de água, né? É a planta jogando água fora. Se essa planta está vivendo numa região muito quente e com pouca disponibilidade de água, né? Chove pouco, essa planta não pode perder água. Ela tem que fazer o máximo para conseguir reservar essa água para ir utilizando para sua sobrevivência. Então, plantas de ambientes desérticos, áridos, né, os cactos, elas não realizam transpiração, a folha não transpira, para que não ocorra essa perda desnecessária de água, já que ela não vai ter aí água em abundância. Agora, tem plantas que é o contrário, que elas precisam de muita água. Alguém já ouviu falar na Vitória Régia? Sim. Como Já. lá? É como Não é? lá na Amazônia, né? Essas Isso. plantas, elas vivem na água. Por quê? Elas precisam de uma quantidade muito grande de água para sobreviver. Então, elas estão na água, elas Mas sobrevivem. ela nem. Acaba que ela não consegue ter tanto sol, né? Não tem tanto sol. Porque, vamos pensar assim, ó. Alguém já viu foto ou imagem da floresta amazônica? Eu já. Já. Já, todo Tem mundo, muita né, na Vitória televisão. Régia. É o quê? É uma floresta muito densa. O que significa isso? Ela é muito fechada, né? Mata fechada. Só que o que acontece? Dentro desse ambiente é muito úmido, mas pensa comigo. Muitas plantas são altas, né? Então elas conseguem estar ali numa altura que elas conseguem estar em maior contato com o sol. Mas tem plantas que se desenvolvem mais embaixo dessas plantas. Elas têm menos contato com o sol. Por isso que elas são menores. Então aquelas árvores muito grandes que a gente sempre vê na televisão falando, né, lá na região da Amazônia ou da Mata Atlântica, que são matas mais densas, elas são muito o quê? Altas. Quanto mais alta, maior contato com o sol elas vão ter. Então, mais fotossíntese ela consegue fazer. Então, ela se desenvolve mais. Plantas menores, que estão na mesma mata, mas que são menores, não conseguem ver tanto, digamos assim, ver entre aspas, né? Não consegue ter tanto contato com a luz do sol, porque as outras estão tampando. Então, elas se desenvolvem menos. Entendido? Entendi. Pode perguntar. Essas plantas que vivem em lugares secos, elas se adaptam geneticamente, né, com o tempo, né? Com o tempo. Se você planta essa planta num lugar úmido como a Amazônia, como que ela vai sobreviver? Porque se a genética dela está acostumada um pouco há muito tempo, como é que ela lida com muita água e pouco sol, por exemplo, Da né? mesma forma que se eu pegar uma planta da Mata Atlântica, que é uma mata muito úmida, e colocar no deserto, ela vai se desenvolver? Provavelmente não. Provavelmente não. Então, o inverso também é real. A planta ela vai se desenvolver naquele ambiente em que ela foi evolutivamente preparada para sobreviver. Então, se eu tirar uma planta do deserto e colocar ela, por exemplo, em um ambiente muito úmido, ou que ela vai ter muita disponibilidade de água, ela não vai sobreviver, porque evolutivamente ela se preparou para reservar muita água. Então, pensa, essa planta vai ter muita abundância de água, ela vai reservar de um tanto
que vai chegar um momento que ela não vai conseguir mais fazer essa reserva e aí ela não vai sobreviver. Por isso que na natureza, a evolução, gente, ela sempre caminha pro equilíbrio. Nunca para mais, nunca para menos. Os seres vivos, nós estamos sempre caminhando evolutivamente para o equilíbrio, para ficar equilibrado a nossa sobrevivência. O que mais que a gente falou? A gente precisa de CO2, né? As plantas precisam de CO2 para realizar a fotossíntese. Agora que a gente chegou na parte que eu falei que interfere radicalmente na nossa vida, se as plantas estão ou não fazendo fotossíntese, na nossa e de todos os animais aí. Nós respiramos, nós usamos o O2, né? Oxigênio, a gente respira oxigênio, que tá no ar. A gente libera o quê? Nós, seres humanos, a gente respira oxigênio e libera o quê? CO2. CO2, nós já estudamos isso. Alguns não, porque ainda não tinha entrado na disciplina. Sim. Mas nós respiramos O2 e liberamos CO2. Todos os seres vivos têm algum processo de respiração. Só que os animais têm esse processo de respirar oxigênio e liberar gás carbônico, que é o gás carbônico também que as plantas vão utilizar. Então, é o ciclo, né? O ciclo da fotossíntese e o ciclo de respiração depende de todos os seres vivos. Claro que no nosso ar tem uma quantidade de CO2, mas é uma quantidade muito pequena. Se o nosso ar aqui que a gente respira tivesse uma quantidade muito grande de CO2, a gente ia morrer intoxicado, né? Porque o ser humano ele não está preparado para respirar CO2. No ar tem uma quantidade muito pequena de CO2. Então, por isso que esse CO2 que a gente libera na nossa respiração também é importante para as plantas, porque elas vão utilizar o CO2. As plantas, elas respiram CO2. Temos a energia solar, e aí depois vai ocorrer a produção. Essa molécula aqui, ó, C6H12O6, é a molécula da glicose. Glicose é essa que vai ser a energia química utilizada aí pelas plantas lá nas suas células, é a energia que elas utilizam. Libera água e libera O2. Por isso que a gente fala, pessoal, que as plantas são o pulmão do mundo, porque são elas que vão produzir e liberar no ar o O2 que nós respiramos. Então, por exemplo, se acabasse todas as plantas do planeta Terra, o ser humano sobreviveria? Não. Não, por quê? Porque a gente depende do O2 que essas plantas liberam no ar depois do processo de fotossíntese. Então, o que eu quero que fique claro para vocês, o processo das plantas, de respiração das plantas, ele é o contrário do nosso. Nós respiramos oxigênio e liberamos gás carbônico. As plantas é o contrário, elas respiram gás carbônico e liberam oxigênio. Entendido? Entendi. Entendi, professora. Vamos colocar uma animação aqui para vocês verem. Deixa eu ver se já abriu. Já abriu. Apareceu aí para vocês? Não, agora sim. Apareceu a árvore? Apareceu. Então, ó, gente. O processo é esse aqui. Luz, CO2, que a planta está respirando, água absorvida lá da raiz, produzindo a glicose, que as plantas vão usar, e liberando o oxigênio. Então, o processo é assim, ó. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Precisa chegar a luz aqui na planta, a água vinda lá da raiz, né? Através da seiva bruta, transportada pelo caule, e a planta respira também CO2. Esses três principais elementos vão levar à produção da glicose, que é a energia que a planta utiliza nas suas células para fazer os seus processos metabólicos. Essa glicose, ela vai descer aqui, ó. Lembra que eu falei da seiva elaborada? A seiva elaborada é a glicose. Então, ela desce pelo caule até na raiz, para o desenvolvimento das células da raiz, e ao mesmo tempo libera o quê?
O2. O2 esse que a gente vai usar na nossa respiração. Certo? Vamos ver a próxima etapa aqui, ó. Lá na folha, qual que é a estrutura da folha? Vamos ver por dentro agora. Fiz um corte transversal. Ó, aqui ele tá mostrando um corte transversal. O que que eu fiz? O que significa isso? Pegou a folha, ó, vou fazer a aproximação de novo. Pegou a folha, partiu no meio e olhou no microscópio. Ó, ele fez um corte lateral e tá olhando no microscópio. Olha lá a estrutura da folha. Parece a nossa pele. Por quê? A folha também tem a epiderme dela, ó. Nós também temos epiderme, né? A folha também tem epiderme, que é toda essa primeira parte aqui, ó. Lá dentro, a gente tem os feixes vasculares, ó. Feixes vasculares. São 2. Quais são os nomes dele? Primeiro é o xilema e o outro é o floema. Lembra que eu falei que ocorre o transporte de seiva bruta? Que sai lá da raiz, que é a água e sais minerais, e é transportada até a folha. Essa seiva bruta, ela é transportada por um feixe, que é como se fosse uma veia, tá, gente? Assim, falando bem de maneira bem fácil para vocês entenderem. É como se fosse a veia da planta, chamada de floema. Então, no floema só ocorre o transporte de seiva bruta, que é esse canal aqui, ó. Agora, depois que acontece a fotossíntese, que ocorre a produção da glicose, a seiva vai ser chamada de seiva elaborada. E ela vai percorrer um outro feixe, que é o que é como se a gente fosse chamar de maneira mais fácil, a artéria da planta, que a gente chama de xilema. Então, no floema, seiva bruta. E no xilema, elaborada. Certo? Certo. Outra coisa que a gente tem aqui, ó, é o estoma. O estoma, pessoal, é essa estrutura aqui, ó. Vamos ver se eu consigo aproximar mais ele. Ó, vamos virar assim para ver se dá para vocês verem melhor. Tá vendo que aqui no estoma ocorre uma ligação entre o meio interno, que é essa parte aqui, parte interna da folha, tá? E o meio externo, esse aqui é o meio externo. É pelo estoma que ocorre a liberação do quê? Do oxigênio e da água, quando a planta faz a transpiração. Então, quando a planta transpira, a água, ela anda por esse canal aqui, ó, por esse espaço que a gente chama de estoma. Caramba, parece a pele. Parece a pele, parece muito a pele, a estrutura, né? Nós temos a epiderme, parece muito a estrutura da pele. E também por onde sai o oxigênio depois da produção na fotossíntese. Isso tudo aqui é o que a gente chama de tecido parenquimático, que é onde vão estar as células das folhas. Cada um disso aqui, ó, gente, cada bolinha dessa aqui, ó, é célula, tá? Tudo isso aqui é célula. Certo? Certo. Vamos ver agora o processo da fotossíntese. Olha lá, ó, isso aqui visto dentro, porque primeiro a gente viu aqui de maneira geral de fora, né, como é que ocorreria, e agora a gente vai ver o processo por dentro. Olha o que tá chegando aqui, ó, luz, certo? Certo. Sim. Então, vamos pegar a canetinha novamente. A luz chega por aqui, ó. Chegou na célula. Célula vegetal aqui, ó. Dentro dessa célula, deixa eu mexer aqui para vocês verem. Vou colocar assim que eu acho que é melhor. Chega a luz. Ela precisa chegar aonde, gente? Lá no cloroplasto, porque é dentro do cloroplasto que tem a clorofila que ativa essa energia solar, transformando ela em energia química.
Então, a luz, ela precisa chegar nessa organela bonitinha aqui, ó, que é o cloroplasto. Depois que ela chega no cloroplasto, o que vai acontecer? Tá chegando também. Deixa eu colocar de novo para vocês verem. Chegou a luz. Nós temos aí gás carbônico, O2, e a liberação de glicose e oxigênio. Então, o caminho é o seguinte. Chegou luz aqui, lá no cloroplasto. Ocorreu a ativação da energia luminosa. Só que eu preciso também para produzir glicose. Glicose não tem carbono? Olha a fórmula da glicose aqui, ó. Tem 6 carbonos, não tem? Sim ou não? Sim. Esse carbono, pessoal, ele vem do gás carbônico aqui, ó. Então, ó o estômago funcionando aqui, ó. O gás carbônico entra pelo estômago, isso é a planta respirando ainda. Chegou lá na célula o gás carbônico. Ah, então agora eu tenho luz, a clorofila foi ativada, entrou o gás carbônico aqui pelo estômago, ou seja, a planta respirou, agora eu tenho carbono também. E lá pelo feixe do floema, tá chegando água aqui, ó, também. Que veio lá da raiz. Então, essas 3 coisas se encontraram. Luz, energia luminosa, foi ativada. Gás carbônico, entrou pelo estômago. A água chegou pela raiz. Aí vai acontecer o quê? Produção de glicose. E aí essa glicose vai percorrer toda a célula até a raiz, né? Vai ser utilizada aí como energia para manutenção da planta. E libera, através desse outro estômago aqui, ó, o O2. Então, esse esqueminha aqui mostra como é que acontece aí a fotossíntese dentro da planta. Entendido? Sim. Depois eu vou mandar essa foto para vocês lá desse esqueminha. Eu vou mandar a foto dele lá no WhatsApp para vocês, tá? Tá bom. Lembra que eu falei que a gente ia mostrar um pouquinho sobre a célula? Naquela imagem que eu mandei para vocês no WhatsApp, avisando sobre a aula, o horário, eu coloquei uma imagem de uma célula vegetal, para vocês terem aí guardado, caso vocês queiram saber. Isso aqui é uma célula vegetal. Primeira parte. Nós temos aqui o que protege a célula, tá? Essa parede aqui, ó, verde, é a parede celular, que é formada de celulose. Células, apenas células vegetais que têm essa parede celular. As outras células dos outros seres vivos não têm. Depois nós temos a membrana coladinha aqui, essa parte cinza, coladinha com a parede celular. A membrana celular é ela que faz o controle de entrada e saída de substâncias na célula. Então, ela que permite a entrada da glicose, saída de água, tudo isso é a membrana que regula. Nós temos aqui o cloroplasto, que é muito importante, né? Que a gente viu que é dentro do cloroplasto que tem a clorofila. O nome até parece, né? Cloroplasto, clorofila. Nós temos as mitocôndrias, que é essa estrutura aqui, ó. A mitocôndria, pessoal, é ela que faz a respiração dentro da célula. Nós temos o aparelho de Golgi, que é toda essa parte aqui, que faz produção de proteína para a célula. Nós temos a rede endoplasmática. Temos as vesículas aí que guardam substâncias. Temos o plasma. O plasma é o líquido, onde todas essas organelas vão estar suspensas. Temos o vacúolo, que armazena água, por isso que ele é grande, ó, porque ocorre armazenamento de água. E o núcleo. O núcleo é toda essa parte aqui, ó. O que tem no núcleo? DNA, igual na nossa célula. Nossa célula, o DNA é encontrado no núcleo também, tá? Dúvidas sobre a aparência de uma célula vegetal? Não. Eu queria mais que vocês vissem aqui o cloroplasto, né? Ele tá até marcado aqui de verde, porque eu queria que vocês entendessem aí como é a estrutura dele.
Mas eu mostrei lá no slide também, né? Agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa imagem aqui para vocês verem como é que ocorre de maneira química, né? Como é que é o processo químico da fotossíntese. A gente vai entrar lá no cloroplasto. O que significa isso, gente? É a fase clara. O que é a fase clara? É quando a fotossíntese está ocorrendo de dia. Ocorre lá no cloroplasto. Então, vamos aproximar aqui no cloroplasto para vocês verem. O que está chegando? Luz, né? Chega água. Por que eu quero que vocês olhem só a parte química? Para vocês verem as moléculazinhas. Ó. Então, a gente tem molécula de hidrogênio, temos os elétrons. Olha lá, mais transporte de elétrons. Só para a gente ver aí como é que funciona a parte química do processo. Produção de energia. Agora a fase escura. Fase escura significa ir fora do cloroplasto, que é a produção dos carbonos aí, para a produção da glicose. Então, entra gás carbônico, ocorre a separação das moléculas. Ó, a energia para ajudar o processo. A ATP é energia, tá? Mais energia. Então, ocorreu aí a perda de carbonos durante o processo. O que eu queria mais que ficasse mais claro para vocês é essa imagem aqui, tá? Que é a chegada de luz, os feixes aqui de xilema e floema. Professora, Oi. Pode perguntar. as plantas têm sistema nervoso? Oi? As plantas têm sistema nervoso? O que você acha? Eu não sei. Olha só, gente. O que nós temos que pensar? As células, a ordem das coisas é assim, ó. Célula forma órgão, célula forma tecido, forma órgão, forma sistema. Essa no nosso corpo humano, né? Então, por exemplo, nós temos a célula da pele. Vamos pegar um exemplo mais fácil. Nós temos a célula lá do estômago. Essa célula forma o tecido estomacal, forma o estômago, que é o órgão, e a junção de vários órgãos forma um sistema, que é o sistema digestório, que tem intestino, que tem estômago, fígado e por aí vai. Vocês lembram que lá na primeira animação que eu mostrei, eu falei apenas de órgãos vegetativos? E aí eu falei que as plantas têm 3, raiz, caule e folha. O que significa isso? As plantas, nesse esquema que eu falei para vocês de célula, tecido, órgão e sistema, as plantas têm apenas até órgão. Então, elas têm células, elas têm tecidos, igual, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente está vendo um tecido, ó. Esse aqui é um tecido, que forma os feixes. E elas também formam órgãos. E nós temos aí os tecidos que formam a raiz, os tecidos que formam o caule e os tecidos que formam as folhas. Mas as plantas não chegam até sistema. Porque o sistema são vários órgãos juntos desempenhando uma função. A planta, ela só tem 3 órgãos e cada um deles desempenha uma função diferente. É o contrário da gente. A gente tem vários órgãos e a junção desses órgãos forma um sistema que é responsável por uma atividade. Então, se a gente falar de sistema nervoso, por exemplo, o sistema nervoso, nós temos as células do sistema nervoso, que são, por exemplo, os neurônios,
formam os tecidos, aí formam os órgãos. Quais são os órgãos que fazem parte do nosso sistema nervoso? Nós temos cérebro, cerebelo, não é um órgão só. E aí forma um sistema nervoso. Por isso que a gente não pode dizer que as plantas têm sistema nervoso, porque elas não formam um sistema. Elas só têm 3 órgãos. E os veganos ainda insistem que as plantas sentem dor. Não, gente, planta não sente dor. Agora, se a gente estiver falando de organismos, os animais, por exemplo, todos os animais têm sistema nervoso? Sim, todos os animais têm sistema nervoso, porque nessa divisão de célula, tecido, órgãos e sistemas, eles chegam até a formação de sistema. Só que aí, obviamente, que varia, né? O inseto tem um sistema nervoso minúsculo, muito rudimentar, ao contrário do ser humano, que tem um sistema nervoso desenvolvido, ao contrário do cachorro, que também tem um sistema nervoso um pouco mais desenvolvido que o inseto, por exemplo. Então, os animais, de forma geral, têm sistema nervoso, só que alguns são muito rudimentares, por exemplo, os peixes, sistema nervoso muito rudimentar, e outros não. Entendido? Professor, só uma dúvida, uma curiosidade. Questão do oxigênio, né? Nós seres humanos, sem oxigênio, a gente não vive. E os oxigênios são as plantas e as algas, né? Se não me engano. Eu não sei se as algas são fungos ou plantas, eu não sei. Mas se por acaso acabasse de alguma forma. Só para te Pode corrigir. falar. As pertencem a reinos diferentes. Ó, a gente tem os reinos. Quais são os reinos? Primeiro, nós temos os reinos das bactérias, que são os protistas. Aí a gente tem o reino dos fungos, que aí vão incluir os fungos, né? Cogumelos, todos os tipos de fungo. Nós temos o reino das algas, que aí já é outro reino. O reino das plantas e o reino dos animais. Então, fungo e algas são coisas diferentes. Mas, tanto as algas, quanto os fungos, quanto as plantas, elas têm características em comum, que são, por exemplo, serem autotróficas, ou seja, elas produzem o próprio alimento delas. Por isso que é muito comum a gente confundir fungo com planta, né? Porque elas têm ali uma semelhança. Então, todas elas são autotróficas. As algas, elas também realizam fotossíntese. Inclusive, as algas, elas são o verdadeiro pulmão do mundo. Quando a gente fala assim, a Amazônia é o pulmão do mundo. Gente, as algas marítimas, elas produzem mais que o triplo de oxigênio do que a floresta amazônica. Então, se existe algum pulmão no mundo, o pulmão do mundo está no oceano, que são as algas oceânicas. Pode perguntar. Foi por conta das algas também, né, que foi possível a vida, né? Pergunta de novo. Foi por conta das algas também que foi possível a vida, né? Que eram bactérias que depois se tornaram algas. Isso. Foi a partir das algas aí que começou. As algas, na escala evolutiva das plantas, a alga é como se fosse o ponto de partida. Então, vieram as algas primeiro, e aí depois houve o desenvolvimento das plantas. Por isso que elas têm essas características parecidas, né? Iguais, porque algumas coisas que as algas tinham, elas passaram aí através da evolução até chegar nas plantas. Professora, então, por exemplo, as pessoas recomendam, e é claro que a gente tem que seguir, né, e não matar planta, porque a gente precisa para nossa respiração. Mas se por acaso, por algum motivo, todas as plantas morressem e ficassem só as algas, ou se todas as algas morressem e ficassem só as plantas, qual que sentiria mais a diferença? Tipo, o que prejudicaria mais? Ficar sem algas ou sem as plantas? Você está falando aí da perspectiva do ser humano, né? Qual que o ser humano ia ficar mais prejudicado? Em questão de qualidade do ar, tudo. A gente tem que pensar em duas coisas nessa pergunta só. É uma pergunta interessante. Eu acho que se a gente for pensar do ponto de vista do oxigênio, eu acho que a gente sentiria mais falta das algas. Porque o mar é muito grande, nele tem muitas algas, então a quantidade de oxigênio que as algas produzem é maior do que as plantas que vivem aí no terreno. Então, eu acho que do ponto de vista do oxigênio, eu acho que seriam as algas que nós sentiríamos mais falta, né? Que seria mais prejudicial a nós. Mas a gente tem que pensar que a gente se alimenta do quê? A gente se alimenta de alga? Não.
a gente se alimenta de outros animais, né? Aí, se a gente for pensar que a nossa alimentação da maioria dos seres humanos, nós somos onívoros, a gente se alimenta tanto da parte vegetal quanto da parte animal. Muitos animais, lembra da cadeia alimentar? Todo mundo já ouviu falar em cadeia alimentar? Então, eu acho que se a gente fosse olhar do ponto de vista da alimentação, a gente ia sentir mais falta das plantas. Que por mais que a gente não se alimente só de plantas, os animais que a gente se alimentam de plantas, não é assim? Isso. Se a gente ainda fosse pensar numa outra perspectiva, não, a gente vai se alimentar só de animais selvagens, que comem outros animais. Sei lá, pensando num mundo muito louco em que a gente fosse se alimentar, sei lá, que a gente fosse caçar, igual antigamente, lá na Era do Gelo, que a gente tinha que caçar. Aí a gente ia caçar um leão, certo? Então a gente tá caçando um animal, a gente tá comendo um animal. Só que o leão, ele se alimenta do quê? De outros animais, não é? Uhum. Por exemplo, uma zebra. A zebra se alimenta do quê? De planta. Então, mesmo que de forma não direta, se a gente não se alimentar de plantas, a gente está se alimentando de plantas, porque a gente consome animais que consomem plantas. Então, essa pergunta sua é boa para a gente pensar assim, que a gente tem que pensar nas duas perspectivas. Do ponto de vista do oxigênio, acho que a gente sentiria mais falta das algas. Mas do ponto de vista alimentar, a gente sentiria mais falta das plantas, né? Dos vegetais. Então, o ideal é que a gente não fique sem nenhum dos dois, né? A gente precisa dos dois, tanto das algas quanto das plantas. Entendeu? Assim, a gente tá fazendo uma suposição, né? Porque a gente não sabe, né? A gente não chegou ainda nessa... Mas a gente tá imaginando aqui, um exercício de imaginação. Eu acho que tem esses dois pontos de vista aí. Me ouvindo? Certo? Agora, Professora, tá me ouvindo? tô ouvindo. Só mais uma dúvida. Eu tinha comentado que as plantas, os fungos e as algas têm algo em comum, mas os fungos, eles são autotróficos, porque normalmente eles usam hospedeiro, né? Alguma coisa assim. Então, os fungos são um grupo muito esquisito de seres vivos, porque a gente tem aqueles fungos que parecem plantas, por exemplo, sei lá, um cogumelo que você vê no chão, perto de uma árvore. E a gente tem aqueles fungos que causam doenças, por exemplo, o fungo da micose no pé. E aí já parece um animal, né? Porque é alguma coisa que está te causando uma doença. Só que ambos fazem parte aí dos fungos. Então, dentro do reino dos fungos, a gente tem fungos autotróficos, que são aqueles que produzem o próprio alimento, e a gente tem fungos heterotróficos. Tem as duas coisas. As plantas não. Todas as plantas são autotróficas, produzem o próprio alimento. Os animais também, todos eles são heterotróficos. O fungo é como se estivesse no meio do caminho. Tem fungo autotrófico e fungo heterotrófico. Vai depender da espécie. Por isso que na escala evolutiva ele está entre as plantas e os animais. Porque ele tem características de planta, o que significa que as plantas vieram primeiro que ele, e tem característica de animais, o que significa que eles vieram primeiro que os animais. Certo? Eles têm as duas características. Apareceu para vocês esses slides aqui, que eu estou compartilhando? Ou não? Sim. Ou sim? Sim. Agora, Eu tô pessoal, vendo. pra gente encerrar, eu sei que tá pequeno, mas eu vou aumentando conforme eu vou Certo. falando, tá? Nós temos 4 grupos de plantas. 4 grupos, lembra? Dentro dos reinos das plantas, nós temos 4 grupos de plantas. O primeiro grupo é o que a gente chama de briófitas. Vou aumentar aqui para vocês verem. São as briófitas. Opa. Quais são as características das briófitas, gente? São plantas de pequeno porte, só sobrevivem em ambientes úmidos. Exemplo, musgo. Eu coloquei aqui uma imagenzinha do musgo. Não possuem vasos condutores.
Lembra que eu falei para vocês do xilema e do floema, que um transporta seiva bruta e o outro transforma seiva elaborada? Os musgos, que são as briófitas, elas não têm esses vasos condutores, elas não têm xilema e floema. O transporte das substâncias da água, dos sais minerais, acontece apenas por difusão, ou seja, uma célula encostando na outra, vai acontecendo o transporte. Não tem o ducto que faz esse transporte. Então lembra, hein? Não possuem vasos condutores. Agora vamos para um grupo de plantas um pouquinho mais evoluído, né? Que tem características um pouquinho mais evoluídas, que são as pteridófitas. Esse nome esquisito, pteridófitas. Qual que é a novidade evolutiva? O que elas têm que as briófitas não têm? Possuem vasos condutores. Então, aqui nas briófitas, a gente já tem xilema e já tem floema. O que elas não têm? Não tem semente. Então, são plantas que não produzem sementes. Exemplos: samambaia, cavalinha. Se elas não produzem semente, como é que é a reprodução delas? Por brotamento, tá? Brotamento. Agora, o outro grupo de plantas, esse nome esquisito aqui, ó, gimnospermas. O que elas têm que as pteridófitas não têm? Elas possuem semente, só que elas não possuem o quê? Frutos. Exemplo, araucária, pinha. Tá vendo essa pinha aqui, ó, que muita gente, no Natal, né, a gente usa aquelas pinhazinhas para enfeitar. Isso não é o fruto delas, tá? Então, as gimnospermas, elas não possuem frutos. E agora o grupo mais evoluído, que são das angiospermas, que são as que a gente conhece mais, né? Que são roseira, mangueira, orquídea, coqueiro, arrozeiro, que mais? Pé de acerola, pé de limão, pé de goiaba, pé de mamão. Todas essas, o que elas têm em comum? Elas têm sementes, flores e frutos. Então, o que eu quero que vocês percebam? Que é uma cadeia evolutiva. Qual é a primeira lá? A menos evoluída? São as briófitas. Porque elas nem têm vaso condutor. Elas nem conduzem através de vasos. Evoluiu para as pteridófitas. Aí já aparece vaso condutor. Elas já conseguem transportar a seiva pelo floema e xilema. As gimnospermas já tem semente, mas não tem fruto. As angiospermas tem tudo. Tem vaso condutor, tem semente, tem flor e tem fruto. Certo? E agora, para a gente encerrar aí, deixa eu abrir outra animação aqui para vocês verem. Chegar na parte das flores, né? Que são as partes aí mais bonitas da planta. Deixa eu abrir aqui. Demora um pouquinho para abrir. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam. Vou perguntar, né? Vamos ver se vocês vão saber. Vocês sabem o que são polinizadores? Sim ou não? Sim, as abelhas. Abelhas são um tipo de polinizador, mas tem vários, né? Olha essa imagem aqui. Apareceu para vocês esse slide? Não. E agora? Apareceu, né? Sim. Os polinizadores, pessoal, são os agentes que vão levar o pólen de uma flor para outra. Por que eles levam esse pólen? Para que ocorra a reprodução. Então, os agentes polinizadores, que podem ser as abelhas, né? As abelhas são muito comuns, assim, né? A maioria das flores aí são polinizadas por abelhas. Mas pode ser um beija-flor, pode ser uma borboleta. Eles levam o pólen de uma flor para outra flor, para que ocorra a produção do fruto e ocorra a reprodução. O fruto, gente, ele é fruto da reprodução das plantas. Falando de maneira bem assim, geral, o fruto é como se fosse o filho.
E é o desenvolvimento. Na verdade, a semente é o filho e o fruto é a semente desenvolvida. Então, os agentes polinizadores levam o pólen de uma planta para outra para que ocorra a reprodução. Agora vamos ver aí as estruturas da flor. Porque toda flor tem a parte masculina e tem a parte feminina. Apareceu uma flor bem linda? Então, olha só, pessoal, ó, toda a estrutura aqui, ó, bem bonitinha. A gente tem o caulezinho dela aqui, né? Deixa eu pegar uma canetinha. Vou mudar de cor, cansei de vermelho. Vou pegar esse laranja. A gente tem o caule aqui, né? Bonitinho, lindo, maravilhoso. Tá vendo essa estrutura aqui, ó? Que é como se fosse onde a folha tá grudada. Essa estrutura, pessoal, a gente chama de receptáculo floral. Receptáculo floral, o próprio nome já diz, né? Onde vai receber a folha. Essas folhinhas aqui que tem do lado, são folhas? Ou alguém sabe o nome delas? Não são folhas, eu não sei o nome. Não são folhas, ó, essas estruturas aqui, parece folha, mas não é folha. São as sépalas. É um tipo mais rudimentar de pétala, mas é a sépala. A parte bonita, que normalmente a gente arranca, né? Faz o joguinho lá do bem me quer, mal me quer. Qual é o nome? A parte roxa aqui, bonita. Não sei o nome. Qual que é o nome? Pétalas? Não. Pétalas. Então, essa parte vistosa e bonita são as pétalas. Alguém sabe por que que as pétalas são a parte mais bonita? Normalmente são coloridas, cheirosas, vistosas. Alguém sabe por quê? Não sei. Se a gente precisa que os agentes polinizadores, que são as abelhas, as borboletas e os beija-flores, cheguem na flor, a gente precisa que essa flor seja o quê? Atraente. Porque senão eles não vão querer chegar nessa flor se ela não for atraente. E aí a flor tem os mecanismos dela de atração. Pode ser a cor, uma cor bonita, ou pode ser o cheiro, o perfume. Então, vários agentes polinizadores, eles são atraídos pelas flores por causa do seu cheiro, né? Por causa das suas pétalas. Agora, vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu parar a imagem aqui numa posição boa. Vocês estão vendo essa estrutura aqui, ó, que tem um ganchinho e esse pezinho aqui? Essa parte, pessoal, é a parte feminina da flor. É a parte feminina. Agora, essa outra parte aqui, ó, que são esses outros ganchinhos que estão em volta, são a parte masculina da flor. Agora a gente vai fazer, para vocês entenderem bem, a gente vai fazer o comparativo com o ser humano. A mulher, ela produz o quê? Óvulo. E ela tem o quê? Ovário. O homem produz o quê? Espermatozoide. Para que ocorra a fecundação, o espermatozoide do homem vai ter que encontrar o óvulo da mulher através do ato sexual, certo? Sim. Nas plantas, obviamente, né, que não acontece o ato sexual, assim, da maneira como nos seres humanos. Mas o que que a gente tem? A gente tem a parte feminina, que é essa que eu falei primeiro aqui. E nós temos a parte masculina. Onde é produzido o pólen? Vocês acham que é na parte feminina ou na parte masculina? Feminino? Ó, vamos pensar assim. Se a parte feminina é onde tem o ovário, é onde... Pensa na mulher. Se a mulher tem um ovário, a mulher tem o útero. É a mulher que tem que receber o espermatozoide, não é? Sim. Na planta, é a parte feminina que tem que receber o pólen.
Então, o pólen é produzido na parte masculina. É nessa parte aqui, ó, que o pólen é produzido. Aí veio uma abelhinha, pousou aqui, ó. Pegou esse pólen que estava aqui, voou. Pousou em outra flor dessa mesma espécie, tá? Pousou. Onde é que o pólen vai chegar? Na parte feminina. O pólen chega aqui, ó. Entenderam? Sim. Então, o pólen é produzido na parte masculina e ele chega e se desenvolve na parte feminina. Agora, vamos ver aqui o nomezinho de todas essas partes. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Deixa eu ver se a vista de corte dela aqui. Ah, aqui dá para ver melhor. Então, olha só, vamos comigo, hein? Vou falar o nome de cada parte dessas. Essa parte aqui, ó, gente, que recebe o pólen, essa primeira partezinha de cima, a gente chama de estigma. Minha letra é maravilhosa, só que não. Estigma. Isso a gente tá falando da parte feminina, tá? Então, essa primeira partezinha aqui é o estigma. Essa parte que liga o estigma, a parte de baixo lá, é chamada de estilete. Estilete. E por fim, essa parte aqui, ó, é o ovário. Nossa, professora, mas flor tem ovário? Tem, igual a nossa. O nome é o mesmo. Ovário. Então, o grão de pólen precisa chegar, né, nessa parte feminina. Agora, nós temos aqui a parte masculina. Essa primeira partezinha aqui, ó, ela vai ser chamada de antera. E essa parte que liga aqui a parte de baixo é chamada de filete. Não se preocupem em decorar esses nomes, porque no material que eu vou mandar para vocês no WhatsApp tem a imagem da flor, tá? Com todos esses nomezinhos. Ocorreu a reprodução. O agente polinizador, a abelha foi lá e polinizou aquela flor. Se ela for uma angiosperma, o que vai acontecer? Produção de semente, e da semente vai se produzir o quê? O fruto. Entendido? Entendi. De boa, né? Então agora, pessoal, o que eu quero que a gente faça? Todo mundo aqui consegue estar aqui na sala e mexer no celular ao mesmo tempo? Quem tá assistindo a aula pelo celular? Eu, Renata. Eu tô. Todo mundo, né? Praticamente aí tá assistindo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão continuar na sala aqui comigo, só que vocês vão acessar o Google do celular de vocês. Vocês conseguem fazer isso? Sim. Então, a gente vai fazer um exercício aqui todo mundo junto, tá? Deixa eu só abrir aqui para eu compartilhar com vocês. Porque vocês vão precisar acessar um site. Deixa eu só abrir ele aqui. E esse site é uma competição, tá? Então tem tempo e vai aparecer o nome de quem chegar primeiro na competição. Deixa eu compartilhar com vocês. Tô abrindo aqui. Todo mundo tá com Wi-Fi aí, de boas. Então vamos lá. Peraí. Apareceu para vocês? Sim. Então, o que vocês vão fazer? Vai todo mundo agora no Google e vão digitar isso aqui no Google, ó. Join
nerpod.com. Eu vou aumentar para vocês verem. Tá dando para ver o site que vocês têm que clicar? Tá, eu tô vendo agora. Para mim, não. Eu vou mandar no WhatsApp. Só um minuto. O site, né, que vocês têm que clicar. Quando vocês clicarem nesse site, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que colocar esse código aqui, ó. Eu vou mandar o código no WhatsApp também, que é essas letras. FCVMZ. Todo mundo conseguiu entrar? No site? Ainda não. Sim. Aí aparece uma janelinha amarela, professora. Aí clica, digita isso aí, é? Aí espera só todo mundo conseguir Não. abrir o site. Quando vocês conseguirem abrir o site, vai aparecer a janelinha amarela, com um espacinho para vocês, que vai estar escrito assim, Enter Code. Esse Enter Code é o código que vocês têm que colocar. Todo mundo conseguiu entrar no site? Eu ainda não. É a Lúcia que está falando comigo, né? É, Lúcia, você consegue ir lá no WhatsApp? sim. Lá eu coloquei o Pera aí. site. É só você clicar em cima dele que ele vai. Ah, tá. Pera aí, eu tô indo lá. Sai daqui. Ai, meu Deus, cadê? Ó, professor, espera aí. WhatsApp. Conseguiu? Agora que eu cheguei lá, professora. Aí você clica em cima do site que eu coloquei, que tá em azul, que ele vai abrir a janelinha. Aí vai ficar igual os meninos falaram, uma janelinha amarela. Conseguiu? Janelinha amarela? Não, ainda não. Quando Pera você aí. clica no site, aí na hora que ele entra vai ficar Lá onde tá azulzinho, não é? isso, clica em cima. Eu cliquei, não deu. Espera aí. Se não der é porque é a sua Tem internet, porque ele vai abrir. John, não sei lá o quê, Isso, .com. isso. Traduzido. Não, página. Apareceu, pagou. Espera um pouquinho. Vai que vai dar certo. O resto do pessoal deu conta, né? Uhum. Mas apareceu. Isso. Aí tá escrito assim, ó, Enter Code. Se você clicar dentro desse quadrado, dentro dessa parte que tá escrito Enter Code, vai abrir um espaço para vocês digitarem. Aí vocês vão colocar esse código que tá aqui na tela. FC, eu sei que vocês não estão vendo a tela, né? Eu vou falar para vocês. FCVMZ. Vocês vão digitar aí dentro dessa Negocinho janelinha. amarelo? Amarela? Onde está escrito Enter Code, dentro do quadradinho amarelo. Todo mundo conseguiu? FCVMZ. Tá aqui. Aí vocês clicam em Join, nesse botão amarelo. Todo mundo conseguiu? Sim. Então podem clicar aí no Join. Ele vai entrar no site. Aí agora tá escrito assim, ó. Welcome to your lesson. Aí tem um quadradinho que tá escrito Name. Esse quadradinho é para vocês colocarem um nome. Vocês vão colocar o nome de vocês.
Ai, professor, não consegui, não. Pagou tudo. Depois eu coloco o seu, Lúcia. Eu vou Não, colocar não o dei seu aqui. conta. Tá. O resto do pessoal deu conta? Sim. Meninos, João, Rodrigo. Será que o microfone deles está desligado? E eles estão falando e eu não estou ouvindo. Sim, professora, é porque não tá aqui no aplicativo. Ah, tá. Mas você já conseguiu colocar seu Mas já nome? consegui entrar. Aham, agora eu vou voltar lá. Eu já Coloquem, tenho. coloquem o nome de vocês e cliquem em Join Lesson nesse botãozinho azul. Vai abrir um joguinho. Ixi, o meu tá carregando. Ele Abriu. demora um pouquinho. E aí vai aparecer para vocês escolherem um bichinho. participante, um bichinho. Escolhe o bichinho que vocês quiserem. E aí vocês clicam em Start. Embaixo dos bichinhos tem escrito Start. O João entrou. Renata também. E eu vou entrar Só aqui eu como que se não. fosse a Lúcia. Esse é o Então eu jeito, vou né? começar, hein? Eu vou dar Start aqui e vocês jogam aí, tá? 1, 2, 3 e vai aparecer quem chegar primeiro. O que tem que fazer, professor? Responder as perguntas. Lascou. Eu tô respondendo por você, Lúcia. Tá. Acho que concreto, excluir, perfume, grande, não está tão importante, Eita, Renata vai ganhar, hein? Ixi, professora, mas o trem aqui está indo muito devagar. Ele é devagar mesmo. É porque ele espera todo mundo responder para mudar. Ah, tá. Ó, todo mundo respondeu. Vai pro próximo agora. Se vocês passarem o dedinho, as perguntas descem, tá? Pra vocês lerem o restante. Viu? Eu acho que agora eu errei. Todo mundo respondeu, eu acho. Respondeu. Vai pra próxima agora. Característica das Vai pra próxima agora. o pinheiro é considerado semente, uma característica das Amém. Todo mundo respondeu. Terminamos. Apareceu o resultado para vocês? Sim, você ganhou, né? Você sabia de Eu respondi pela Lúcia, né? Então, se eu respondi pela em Lúcia, segundo. eu respondi Não tinha nem tá como certo. errar, né? Só que vocês viram que ele indica qual que tá errado? Como que é, professora? Ele indica quando vocês erram. Ele É, indica a o resposta. quadro Indica. fica vermelho, né? Legal, né? É.
Então, como é que ficou o resultado? Ó, vou compartilhar aqui para quem não viu. Só um minuto. Reports. É a primeira vez que eu estou usando na EJA. Eu já usei esse joguinho no... Então, tecnicamente, eu fiquei em segundo. Você não conta, professora. Você ficou em segundo, porque eu não conto, né? Que eu estava respondendo como se eu fosse a Lúcia. Então, eu ganhei. Deixa eu pegar aqui o resultado. Então, ó, deixa eu compartilhar com vocês. Ó, o João acertou 3 de 5. Só que ele acertou as questões que eram mais demoradas para responder. A Lúcia também e eu, né? E a Renata também. Só que quem terminou em primeiro aqui, no caso fui eu, porque eu estava respondendo a da Lúcia, porque eu respondi as que estavam. Eu errei menos, né? Do que as mais rápidas. Então ficou a Renata em primeiro, porque eu não valia, e ficou o João em segundo. Certo? É, Eu errei algumas para não ficar tão, para ver se eu não ficava em primeiro, né? Mas mesmo assim, ainda terminei primeiro. Humilde. Né? Beleza? beleza. Aí, pessoal, essa semana não vai ter atividade no Forms, tá? Vou deixar, porque como a gente já fez uma brincadeirinha aqui com algumas questões, aí eu prefiro não passar uma atividade lá no Forms para vocês. Então, eu só vou mandar mesmo o vídeo aqui que eu gravo da aula, que eu coloco lá no YouTube, para quem quiser rever, porque às vezes quando vocês estão respondendo a atividade na plataforma, pode ser que caia tem alguma parte de atividade que seja desse conteúdo que nós estamos trabalhando hoje. Aí, para auxiliar vocês, eu coloco o vídeo lá, se vocês quiserem ver, e eu vou mandar os slides também, tá? Dessa aula. Tá. Mas atividade mesmo não tem para fazer essa semana, beleza? Beleza. Aí, semana que vem, a gente volta aí com mais uma aula. Tudo bem? Ah, deixa eu falar para vocês uma coisa. Na terça-feira, o SESI e nós aqui da EJA estamos organizando uma live no canal do YouTube. Eu vou mandar lá no grupo o folder com as informações certinhas. E aí vocês podem convidar o pessoal da sua casa, quem vocês quiserem para participar, não é só para os alunos, não. E essa palestra a gente vai falar sobre automedicação, né? Sobre os perigos aí de você auto se medicar, tomar remédios por conta própria. E aí, quem se interessar em participar, aí eu vejo vocês lá. Aí, como é que funciona? Se vocês participarem na terça-feira, fizerem perguntas que a gente vai abrir para pergunta, eu fico controlando lá, porque eu que vou ser a apresentadora da live, porque vai ter um convidado, né? Que é um professor da faculdade de farmácia, ele é farmacêutico. Caso vocês participem, aí essa participação de vocês já fica contando como uma presença. Então, por exemplo, Lúcia tem que fazer mais 3 encontros, eu não sei, tô só chutando. Se ela fizer semana que vem, na terça, ela participar da live e na quinta na aula, aí em uma semana ela já consegue 2 presenças, certo? Então, quem participar, a gente vai ter aula quinta-feira normal. Só que na terça-feira vai ter essa live. Quem participar da live, assistir, e aí o que eu sempre faço? Para saber se vocês participaram mesmo e prestar atenção, eu mando uma atividade do Forms na terça-feira no grupo. Se vocês responderem a atividade e participarem da live, já conta como uma presença. Então, em uma semana, vocês podem conseguir aí 2 presenças. Isso é bom para quem quer. Vocês sempre ficam me perguntando, professora, não tem como a gente andar mais rápido? Isso é bom, porque em uma semana vocês vão ter 2 presenças, né? Já elimina uma semana que vocês teriam que participar. Quanto que falta para mim, professora, mesmo? Eu tenho que abrir aqui, porque de cabeça eu não lembro. Eu parece que era 4, Deixa né? eu abrir aqui para a gente olhar. Já foram 2. Deixa eu abrir aqui para eu ver. Vocês entenderam? Então, é bom porque em uma semana vocês já matam 2 presenças aí. Dá para andar mais rápido com o processo. João Mateus. João, você faltam
4 encontros. Tirando esse que já, ou de hoje? Com esse de hoje. Tirando esse, desculpa, tirando Ah, esse. tá. Ah, então falta. Renato, faltam 5 encontros. E Lúcia, faltam 2 encontros. Então, a Lúcia, por exemplo, se ela participar semana que vem da live e da aula, na próxima semana ela já começa a matemática, entendeu? Então, se organizem aí para vocês participarem. Caso eu sei que às vezes é difícil, porque não é todo dia que vocês têm disponível à noite. Mas se vocês se organizarem para participar na terça-feira, é bom, porque aí já é menos uma semana que vocês vão ter que estudar depois. No seu caso, faltam 4. Eu vou participar, professor, porque eu tomo muito remédio, sabe? Enquanto a Aí a gente vai abrir para perguntas, vai ser bem legal. O João, por exemplo, que faltam 4. Se semana que vem ele conseguir 2, ele vai ter só mais 2 semanas de aula. Entendi. Maravilhoso isso. Certo? Sim. Certo. Eu vou mandar o folder Professora, bonitinho lá no grupo, com horário, o canal que vocês têm que entrar, porque vai ser no canal do SESI. Oi, Lúcia. deixa eu fazer uma pergunta. Uma amiga minha, ela está querendo voltar a estudar. Só que ela não mora aqui em Goiânia, ela mora perto de Generópolis. Ela tem como ela fazer? Tem Pelo como ela SESI? fazer. Tem como ela fazer. Porque como a gente está nesse período aí de ensino remoto e presencial, inclusive as matrículas não estão abertas ainda, mas já tem fila de espera. Então, se ela quiser entrar em contato com o SESI para já colocar o nome dela na fila, para quando abrir a matrícula, aí ela já pode se matricular. Porque as próximas turmas que vão abrir, o que vai acontecer? Metade da turma vai sempre assistir presencial e a outra metade vai poder assistir online. Como ela mora em outra cidade, ela pode se matricular e assistir online. E aí ela vai fazer todos os encontros. Ela mora em Santo Antônio de Goiás. Uhum. Aí ela assiste as aulas de maneira remota, de maneira online. Mas tem como sim. Ela tem que ligar Assim, no SESI, né? tem que ligar aqui. Eu vou te mandar o número, que aí fala direto no número da EJA, tá? E aí você pergunta direto para a menina que faz as matrículas. Tá, Porque mas aí no tem caso, como. não precisa dela vir aqui, não? Ela manda tudo online mesmo? Então, isso que eu ia falar. Aí, para fazer a matrícula, ela precisa vir aqui. Só que a gente marca um horário. Por quê? Tá. Ela precisa vir assinar. A gente não faz a matrícula sem o aluno estar aqui presencial, porque ele traz os documentos, a gente tira xerox, faz a matrícula e ele assina. Então, ela tem que vir aqui para fazer a matrícula. Ela tem que se organizar aí para conseguir vir, tá? Tá. Então tá, Certo? obrigada. Tá, obrigada. Aí eu te mando um número lá e aí pede para ela ligar aqui, porque aí ela organiza aí direitinho, coloca o nome dela na lista e tudo certo. Tá bom, obrigada. Tá bom? Pessoal, Tá, então até semana que vem. Espero vocês na terça, tá? Tá bom. Tá bom, professor. Até. Um Deus. Boa Bom noite. final de semana para todo mundo, tá? Obrigada. Tchauzinho. Tchau. Tchau.